Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, nova aqui, se inscreve no nosso canal, curta e também compartilhe para estar assim nos ajudando a produzir mais conteúdos aqui para o YouTube. Lembrando que a nossa proposta aqui é a gente tratar sobre as lições da Escola Bíblica Dominical de uma maneira objetiva, de uma maneira sucinta, a fim de te ajudar aí, levando em conta a correria do dia a dia, tá bom? Bom, a lição que nós vamos tratar aqui é a lição de número 13 e, portanto, a última lição do presente trimestre. Essa lição ela tem por título o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo escolhido foi Atos capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de descer ou vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A verdade prática diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. A igreja precisa do auxílio do Espírito Santo para que ela, de fato, cumpra a sua missão. O objetivo da presente lição é refletir, em primeiro lugar, sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. O segundo objetivo é analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito na sua igreja e pensar, em terceiro lugar, o Espírito Santo como o principal impulsionador, isto é, aquele que leva, aquele que conduz, aquele que impulsiona a obra missionária. Logo, a palavra que vai nortear toda a nossa lição é a palavra revestimento. Diante disso, vamos aqui então para a introdução. Na introdução, o autor diz assim: nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Preciso dizer inicialmente que a Bíblia no Novo Testamento apresenta o Espírito como uma pessoa. O Espírito não é uma força, o Espírito não é uma energia, o Espírito não é um vento. Quando a Bíblia usa símbolos para falar do Espírito, diz respeito às características que o Espírito Santo possui. Mas o Espírito na Bíblia é apresentado como uma pessoa e, portanto, deve ser tratado dessa maneira, e isso nos chama automaticamente a um relacionamento com o Espírito Santo. Então, aqui na presente lição, nós mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na missão na terra. Ou seja, a igreja ela precisa da ação, da atuação do Espírito para que a igreja consiga, de fato, obter êxito naquilo que ela se propõe a fazer. A igreja precisa da ação do Espírito, da atuação do Espírito, do revestimento, da ajuda do Espírito para que ela consiga desempenhar a sua função com fidelidade. Sem o Espírito a gente não consegue, sem o Espírito não é possível, até porque a Bíblia diz que o Espírito tem o papel de convencer o pecador, o homem, do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então, a missão aqui nesta lição é a gente demonstrar que a ação do Espírito Santo é importante para a igreja atual, sobretudo na questão dos dons, na distribuição dos dons, e que não é meramente uma opção para a igreja. Não existe vida sem o Espírito Santo. Aprove a Deus usar o profeta Isaías, trazendo essa imagem, esse simbolismo de água, para dizer que eis que derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Diante disso, a ação do Espírito ela é necessária, ela é fundamental. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação, ou seja, ela não consegue desempenhar o seu papel, ela não consegue desempenhar a sua missão. Bom, dito isso, então,
vamos aqui para o tópico de número 1, que tem por título A Doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O subtópico 1 diz: um ensino revelado nos escritos de Lucas. Então, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Ou seja, o que nós observamos ali nos escritos de Lucas? Lucas é um evangelista que tem uma característica carismática. Não por acaso, Roger Stronstedt escreveu um livro chamado A Teologia Carismática de Lucas. Você encontra aí na internet, esse livro foi publicado em língua portuguesa pela CPAD. Um outro livro, publicado pela editora Carisma, é Empoderados para Testemunhar, de um outro teólogo pentecostal chamado Robert Menzies. A lógica básica dos dois é fazer um paralelo e demonstrar que Paulo apresenta o Espírito Santo dentro de uma característica um pouco mais ética e moral. O Espírito na vida do indivíduo, ele é responsável por conduzir esse indivíduo a uma boa ação, a uma ação correta, a fazer a coisa certa. E em Lucas, o Espírito tem uma função carismática, ou seja, o Espírito é aquele que enche o indivíduo para o desempenho de alguma obra carismática, né? No sentido de enchimento mesmo, de empoderar, de dar poder. Não por acaso, Lucas é o evangelista que mais fala sobre o Espírito Santo, mais do que Paulo. Mais do que cheios do Espírito em Paulo, em Lucas nós temos mais vezes isso. Outra coisa é que Lucas associa a ação do Espírito Santo, o enchimento do Espírito, a eventos relacionados com a fala, a glossolalia, a profecia ou a proclamação. Então, o Espírito Santo, no Evangelho de Lucas, é apresentado como aquele que estava atuando presente, ativo no ministério e na vida de Jesus. O papel de Lucas é mostrar que, sem a ação do Espírito Santo, o ministério de Jesus e a igreja não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus age pela força do Espírito. Jesus age cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito. Há um texto que diz que, após Jesus ser batizado por João, o texto sagrado diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E depois ele foi retirado do deserto pelo mesmo Espírito. Então, Lucas dá essa ênfase aí ao ponto de finalizar o seu evangelho com Jesus dizendo que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, o segundo subtópico diz o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. O Senhor Jesus, ele só inicia o seu ministério depois de ser cheio do Espírito. Isso aparece em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo, transbordante, digamos assim, do Espírito. A ideia era que Jesus foi capacitado pelo Espírito para curar, para pregar, tá? Essa é a lógica na teologia lucana, ok? Ele dependeu do Espírito para exercer o seu ministério. Em Lucas, por exemplo, Jesus em um dado momento abre o livro da lei e Jesus lê ao abrir esse livro da lei: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu a pregar, tá? Bom, então, da mesma forma, depois de Jesus ser levado aos céus, dizendo aos discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém, o Espírito também veio sobre a comunidade cristã primitiva. Então a gente pode considerar aqui que o livro de Atos dos Apóstolos é uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas.
No Evangelho de Lucas, Jesus enche o Espírito enche Jesus e guia Jesus, e no texto de Atos, o Espírito enche a igreja e guia a igreja. Então, ele aparece como necessário na vida da igreja, e não como uma mera opção, tá? Bom, isso nos conduz, então, para o subtópico 3, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como experiência concreta na vida do crente. Eu preciso tocar nisso daqui para ficar aqui muito claro uma questão. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que houve uma tendência historicamente de considerar Paulo e as cartas de Paulo como um elemento teológico e, portanto, doutrinário, instrutivo. As cartas de Paulo, ao longo da história, foram vistas como o meio pelo qual a gente conhece o Evangelho. E Paulo, então, está nos ensinando a maneira de agir, como pensar, como nos portar. Paulo está ensinando doutrina e a gente tem que obedecer. E houve uma tendência em ler Lucas, tanto o Evangelho quanto Atos, mas aqui tocando propriamente em Atos, em ler Lucas partindo do pressuposto de que ele estava como historiador, meramente registrando fatos, meramente apresentando como a igreja primitiva se organizou e como o Espírito Santo agiu na vida da igreja. Howard Marshall, ele publicou um livro onde ele pensa a narrativa teológica de Lucas, concluindo que Lucas ele é um historiador que usa a teologia a seu favor. E ele percebe que no Evangelho de Lucas nós temos, com aqui o texto também de Atos dos Apóstolos, nós temos, na verdade, a ideia de, embora Lucas esteja usando narrativa, ele quer fazer teologia usando narrativa. Embora ele esteja usando o gênero narrativo, ele está estabelecendo um padrão, ele está estabelecendo uma doutrina, isto é, um ensinamento sobre como o Espírito opera, sobre como o Espírito age. Logo, o livro de Atos não é meramente um acontecimento no passado do que ocorreu na vida da igreja, não é meramente eventos que, historicamente, Craig Keane, no seu livro Entre a História e o Espírito, trabalha isso muito bem, aconteceu no passado. Ele está apresentando o que aconteceu no passado e o paradigma que a gente tem que observar hoje também. Então, o texto ali apresentado, ele tem paradigmas, porque a teologia de Lucas, Roger Stronda diz isso em outro livro, ela é paradigmática. Então, ele deixa isso claro, evidenciando através de curas, milagres, através de línguas estranhas, como o Espírito agia e como essa pessoa era impactada pelo enchimento do Espírito. Em quarto lugar, a doutrina pentecostal clássica. Então, desde os primórdios, ou seja, desde o começo da igreja do pentecostalismo, afirma que falar em línguas desconhecidas é uma evidência física e inicial para o batismo no Espírito Santo. Se a gente entender que Lucas está estabelecendo um paradigma, a gente precisa voltar para o texto bíblico e ver, há de fato um paradigma? Então, por 3 vezes, em 3 ocasiões no livro de Atos, aparece pessoas recebendo o Espírito e falando em línguas estranhas. Nós temos o texto clássico, é o texto de Atos 19, Paulo ali em Éfeso, o texto de Pedro na casa de Cornélio. Nós temos o texto de Atos, capítulo de número 2. Então, Lucas associa o recebimento do Espírito a línguas estranhas. Isso daqui foi uma discussão ao longo do tempo. O batismo é associado? Eu li já alguns livros sobre o assunto e eu concluí que a lógica de Lucas é, de fato, associar que quem é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, essa pessoa demonstrará fisicamente tal batismo por meio das línguas estranhas. Fiquei convencido ao ler o Roger Stronda, o Robert Menzies e outros autores me convenceram dessa realidade, tá? Então, Lucas está fornecendo um paradigma e está trabalhando e apresentando tal coisa.
Você sabe qual é a diferença dos carismáticos para os pentecostais? Além da distinção histórica, existe uma distinção teológica. Os pentecostais acreditam que as línguas estranhas são a evidência do batismo no Espírito Santo. Os carismáticos acreditam nos dons, no carisma do Espírito, mas não acreditam que necessariamente as línguas representam aqui uma evidência do batismo no Espírito Santo, tá? Mas eu, estudando com carinho, fiquei convencido que de fato Lucas quer mostrar que aquele que é batizado com o Espírito, ele fala em línguas estranhas e, portanto, as línguas estranhas seria uma espécie de testemunho verbal claro de que, de fato, a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Bom, vamos aqui então para o tópico de número 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro subtópico diz, capacitando as testemunhas. Então, no livro de Atos, é possível a gente perceber o ensino sobre a capacitação do Espírito Santo, em diferentes perspectivas. Primeiro, o Espírito Santo aparece em Atos capacitando líderes para desempenhar a obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33, dando a esses líderes a capacidade para desempenhar essa obra com alegria, com coragem. É muito notório a gente fazer um paralelo entre o Pedro antes do derramamento do Espírito e o Pedro pós derramamento do Espírito. Antes, Pedro ele nega Jesus 3 vezes, diante de pessoas que não podiam fazer muita coisa contra ele. Mas depois que o Espírito vem sobre ele, ali no Pentecostes, nós vemos um Pedro pregando para pessoas que aí sim poderiam mandar matá-lo. Mas Pedro corajosamente faz. Então nós já temos ali a visualização clara do testemunho da igreja primitiva. De um Pedro antes do Espírito Santo e de um Pedro depois do Espírito Santo. Tá? Então a gente precisa orar ao Senhor para que Deus envie o seu Espírito, para que Deus batize mais gente. O problema hoje é que a nossa juventude, ela nem sequer sabe o que é o batismo no Espírito Santo. E, portanto, como que ela vai buscar se ela não sabe nem o que é e para que serve? Vai pensar qual é a diferença que fará na minha vida. Então, compete aí os líderes da mocidade, né, os pastores, instruir a igreja nesse sentido, tá? Bom, depois também vemos que não só eram os que faziam parte do colegiado apostólico, cheios do Espírito, mas pessoas comuns, pessoas da cidade, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, também receberam o Espírito, ou seja, eram revestidos de poder. Muito bem. Subtópico 2. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ananias até resiste um pouco a respeito disso, ele não quer ir pregar na casa de Judas, ele não quer orar por Paulo, porque ele considera Paulo indigno, haja vista que Paulo era um perseguidor feroz e brutal contra a igreja. Paulo tem um encontro com Cristo nesse direção a caminho a Damasco, e então, automaticamente ali, Paulo é impactado por aquilo, e Deus fala com Ananias para que Ananias vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, a fim de orar por Paulo para fazer as escamas dos olhos de Paulo caírem, né? Ananias mostra uma certa resistência e Deus, então, insiste a respeito disso. Bom, também tem Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servir as mesas, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Então fica claro, fica patente que nós somos privilegiados,
Porque no Antigo Testamento nem todos recebiam a efusão do Espírito. Era para classes distintas, sacerdotes, profetas e reis. E no próprio período juízes, os juízes. Aí então, o texto sagrado propõe para nós algo interessante. Diz que Moisés estava cansado da caminhada, o fardo estava pesado demais, e então ele pede a Deus que faça alguma coisa para ajudá-lo. O texto sagrado diz que Moisés é conclamado por Deus a separar 70 do povo, e Deus então derrama o Espírito, tira o Espírito que estava de Moisés e derrama sobre aquelas pessoas. Eudade e Medade ficaram do lado de fora do arraial profetizando. E Josué, então, vendo aquela cena, pensou, bom, agora eu vou ganhar uma notoriedade com Moisés e vou falar o que eles estão fazendo. E a resposta de Moisés é fantástica. Moisés diz, quem me dera, ou quem dera, que todos fossem profetas. Tá? Então, a ideia é que no Antigo Testamento nós temos isso de maneira muito restrita, mas no Novo Testamento nos é acessível. O Espírito é aquele que nos capacita a testemunhar. É aquele que num processo contínuo vai santificando a nossa vida para que possamos desenvolver os frutos do Espírito. Em terceiro lugar, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Ou seja, havia um testemunho público daquilo que aqueles cristãos tinham como certo. Eles testemunhavam o evangelho, eles testemunhavam a verdade de Deus. E automaticamente as pessoas percebiam isso. Tá? Então, portanto, o crescimento das igrejas em Atos está associado à testemunha, ao testemunho. Eu ouvi uma frase certa vez que dizia: 99 pessoas lerão a Bíblia 99 pessoas lerão você e uma lerá a Bíblia. As pessoas leem os crentes, as pessoas olham para os crentes, elas veem os crentes. É quando o crente dá um deslizezinho, por menor que seja, ele é apontado por essas pessoas dizendo, olha, ele é crente, faz isso, eu não sou e não faço, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado sobre isso, tá? Tem que tomar cuidado, mas a gente precisa ter a ideia que Deus nos capacita por intermédio do seu Espírito. É o Espírito de Deus quem dá ao crente a condição, então, de se santificar, porque está nesse processo dinâmico com o Espírito Santo. Perfeito? Bom, vamos aqui, então, para o tópico 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos é um capítulo belíssimo que marca um momento especial na vida de Paulo, né, e também de Barnabé, em que a igreja de Antioquia estava se reunida e eles começam a orar ao Senhor. E então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se manifesta para chamar Barnabé e Saulo para a obra missionária, tá? Então, isso daqui é muito bonito. O Espírito quer que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. O Espírito deseja que outras pessoas abracem também a Deus. Não é bom? Um dia nós abraçamos a Deus, um dia nós pedimos perdão dos nossos pecados e hoje nós somos novas criaturas. Por que eu não vou querer isso para o outro? Por que eu não vou desejar isso para o outro? Mas então é o Espírito quem me move, é o Espírito quem me impulsiona a fim de que eu de fato cumpra a missão proposta por Deus a mim. Então o Espírito me envia a fazer missões. E mesmo que você não faça missões transculturais em outro país, e mesmo que você não faça missões nacionais, mas a missão está onde você está.
Está aí onde você está, é o seu campo missionário e é o local que você vai ser usada por Deus para que ele seja glorificado. Então, o foco do evangelista é que o Espírito é a fonte geradora de missões, pois é o Espírito quem vocaciona, é o Espírito quem envia, é o Espírito quem capacita, é o Espírito quem dá força, é o Espírito quem opera. Então, sem o Espírito não tem como. Paulo, ao longo do seu ministério, foi muito sensível à voz do Espírito Santo, né? De ser direcionado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, e assim então Deus cumpria os seus desígnios na vida de Paulo e várias pessoas foram alcançadas por intermédio da pregação de Paulo. Bom, subtópico 2 é a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, já vimos isso daqui em aulas anteriores, sobretudo na revista passada, multicultural é um mundo permeado por culturas, né, cheio de culturas, tá? A questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Como que a gente vai atingir a essas pessoas? Talvez hoje seja muito válido aquele tipo de pregação que usa os recursos da grande mídia, os recursos da televisão, por exemplo. Mas se você não tem dinheiro para pagar um programa de televisão que é caro, você gratuitamente pode abrir um canal no YouTube e ali postar vídeos periodicamente para abençoar outras pessoas. Vivemos em um mundo plural, vivemos em um mundo multicultural, melhor dizendo, plural no sentido de que há várias culturas, né? E dentro de um mundo globalizado, o pluralismo acaba sendo muito grande, né? As pessoas que estão lá no Oriente vêm para o Brasil, quem está no Brasil vai para o Oriente, né? Então é um mundo multicultural em que as pessoas de fato possuem acesso a essas diferentes culturas. Então não somente enviar, mas quem envia, quando evitar e como enviar, ou seja, quando enviar e quando e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado uma estratégia errada na obra missionária e tentaram pregar a Ásia e a Bitínia, mas eles foram impedidos pelo Senhor. O Espírito Santo decidiu que aquela não era a hora. Sabe qual é o nome disso? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu penso que nesse tempo em que estamos vivendo, nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir Deus falar, de ser tocado e tocada pelo Todo-Poderoso, pelo grande El Shaddai. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. É bem possível que essa observação, ou seja, do autor sagrado, fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Barnabé e de Paulo, né? Isso daqui está claro, para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons espirituais e dos dois obreiros, foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões. Há um livro significativo sobre isso, embora ele trabalhe mais a perspectiva da hermenêutica em si, mas o livro é Interpretando as Escrituras pelo Espírito, interpretando a Bíblia pelo Espírito, do Dr. Craig Keener. Então, Craig Keener, ele vai apresentar, né, fazer essa alegação de missões transculturais com o que ocorre em Atos capítulo 2. Então, só essa parte aí já vale você comprar a obra, porque ela é muito pertinente nesse sentido. Então, não é somente enviar. Como essa pessoa vai estar enviada? Essa pessoa tem preparo para ser enviada, tem psicológico para ser enviada, vai passar quanto tempo fora de casa? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Então, essa pessoa tem que ser preparada, tem que ser ouvida, tem que ter tratado essa situação com carinho, tá? Então, note que Paulo vai abraçar o chamado de Deus.
Paulo vai ouvir o chamado, Paulo não vai questionar, Paulo não vai lamuriar, Paulo não vai lamentar, Paulo vai ouvir o chamado de Deus e vai então a Macedônia, e lá ele vai passar na cidade de Filipos, e aí aquela famosa história da menina que pitonisa, né, que estava ali interpretando ali para os seus senhores, e Paulo então expulsa o demônio da vida daquela menina, tá? Então Paulo é direcionado a Filipos não para passar férias, não para postar foto no Instagram, não para fazer reels. Paulo vai a Filipos para pregar, Paulo não vai para turistar, e no centro da vontade de Deus, Paulo acaba sendo preso, chicoteado, mas dentro da cadeia canta hinos a Deus, e Deus então se manifesta ali com um grande terremoto naquele lugar. Amém? Bom, vamos aqui então à nossa conclusão. Encerramos essa lição e, consequentemente, nós encerramos o trimestre, mostrando que o Pentecostes já faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo não tem igreja, não tem como cumprir a missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em uma dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Não tem como, vai ficar patinando, não tem como. A igreja precisa do Espírito Santo. Ele ele traz a água que sacia a nossa sede. Amém? Bom, se você gostou da aula que aqui é produzida, do conteúdo que aqui é produzido, com bastante carinho, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, curtindo, para que o YouTube entenda a relevância do canal e indique o canal a mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, que será a nossa próxima lição. Que Deus em Cristo te abençoe.